Laboratório de Integração de Sistemas, ou LIS. Sua missão é pesquisar e refinar a potência do gerador de energia do acampamento. É um ambiente onde pode testar, comparar e avaliar novas tecnologias para ver se é melhor do que os sistemas que temos. O primeiro acampamento com infraestrutura levou uma semana para 20 homens montarem. Após 20 anos de pesquisa, ele é montado em 4 horas. A base pode ser montada em qualquer parte do mundo, em temperaturas que vão de 26 graus abaixo de zero a 49 graus positivos. Versatilidade é a chave. Tudo se resume em saber escolher e poder se mover em um pequeno período de tempo. O acampamento com infraestrutura começa com um bloco básico muito resistente: o container triplo de carga. Para poder ter o provedor de força e manter a transportabilidade e a montagem, o container triplo é absolutamente essencial. Ele é padronizado 2,40 por 2,40 por 1,95. Então, todo o equipamento manufaturado dentro do container tem o tamanho exigido. O container é feito de aço e, na verdade, é feito seguindo padrões internacionais para embarcação. Então, você pode empilhar esses containers com uma configuração de 2,70 metros de altura. Esses containers podem carregar até 5.000 quilos cada um. Eles podem ser usados em outros formatos. Essa ideia, ainda em desenvolvimento, é um sistema de beliches para 8 pessoas que surgiu do container triplo. Então, esse é o próximo passo para um container. Vamos ver o que podemos fazer com ele e manter essa mesma pegada e manter também a transportabilidade e a montagem. As paredes são feitas de tecido fino, que permitem que deslizem rapidamente. O tecido age como isolante, controlando o ambiente refrigerado da sala sob o calor de 48 graus do deserto. E essa é só uma possível solução futura de um prédio que vemos no provedor da força para que os soldados possam viver em um lugar melhor. Não é surpresa, mas muitas das inovações do Exército resultaram de experiências em campo. Boas e más. Ataques letais de terroristas expuseram a necessidade de melhorar a proteção. 1996. O bombardeamento das Torres Khobar, na Arábia Saudita. Uma força-tarefa militar americana determinou que a falta de segurança possibilitou o bombardeio do complexo da Força Aérea na Arábia Saudita. Este prédio de 8 andares abrigava o pessoal da Força Aérea dos Estados Unidos. Em 25 de junho, os terroristas se aproximaram do prédio com um caminhão-bomba. Somente uma cerca de correntes e algumas barreiras de concreto separavam o estacionamento do complexo de prédios. Quando a bomba explodiu, 19 funcionários americanos foram mortos e mais de 370 foram feridos. Se houvesse mais barreiras de proteção, seria bem provável que o dano estrutural e o número de mortos fossem menores. Essa lição mostrou a importância de ter uma fortaleza mais resistente, em especial quando o terrorismo é uma ameaça constante. Tão recente quanto a Guerra do Vietnã, os acampamentos da base confiavam basicamente na proteção com sacos de areia. Mas fazer uma proteção com sacos de areia é um trabalho intenso que leva tempo. Uma pessoa consegue encher 20 sacos de areia por hora. O exército precisava de uma forma mais rápida e eficaz para proteger o perímetro. Durante a Primeira Guerra no Golfo, o exército adotou um novo sistema de perímetro, a unidade Rescue Concertainer, um container sanfonado, considerado o mais significativo acampamento fortificado desenvolvido desde a Segunda Guerra Mundial, aumentou muito a segurança dos soldados. A questão aqui é que essa barreira pode cair e, se isso acontecer, é rapidamente remontada porque ela é leve. As paredes são compactas e podem pesar mais de 1.000 quilos, dependendo do comprimento do perímetro. 1, 2, 3. O objetivo é desdobrar as unidades e enchê-las com sujeira. Simples, mas muito efetivo. Pronto. Feita de trama de aço e coberta com tecido impermeável, essas paredes são adaptáveis.
Tem um provérbio em nossa comunidade que é: se você vir uma base, você viu uma base. Elas têm todas as formas, tamanhos e variedades. Na verdade, elas estão travadas juntas e estão interconectadas, então é difícil atravessá-las. Você pode encher ela com areia ou sujeira que estiver disponível. E isso se torna uma barreira entre você e a ameaça que pode estar do outro lado. As unidades Haskell são resistentes o bastante para deter um caminhão de 7,5 toneladas andando a 80 km por hora. Seu caminho acabou. Além disso, as paredes podem resistir a cargas explosivas de até 10.000 quilos. Uma parede típica de defesa Haskell equivale a 1.500 sacos de areia. A proteção com sacos de areia precisa de 10 homens e 7 horas de trabalho. A parede Haskell, do princípio ao fim, 20 minutos e somente 2 homens e um trator na frente. Parece muito simples, mas é uma dessas coisas de alta tecnologia que realmente forneceram proteção e salvou vidas no Iraque. Muito mais história. Hoje, o soldado encara o inimigo de forma diferente de outros na história. Diferente da Segunda Guerra Mundial e mais parecido com uma guerrilha. No Afeganistão, o inimigo se faz reconhecer pelo uso de bombas colocadas em mortos e minas terrestres escondidas. Improvisa aparatos explosivos ou IAEs. Opa! IAEs! Quando a guerra no Afeganistão começou em 2001, as mortes por IAEs eram relativamente poucas. Mas com a continuação da guerra, a frequência dos encontros com IAEs aumentaram. IAEs! Só em 2010, houveram 368 mortes relacionadas com IAEs no Afeganistão. Agora é a causa principal das mortes de americanos ali. Até poucos anos nós não tínhamos medidas preventivas para protegê-los. Com a nova ameaça, chegam novos métodos de proteção para assegurar que os soldados estejam prontos para a batalha. Você pode não pensar que isso é importante, mas a segurança de um soldado começa com o que ele está usando, o uniforme padrão de algodão que usa. E agora ele está sendo revisto. O laboratório de pesquisa Natick de Massachusetts está testando um uniforme melhor que retarda o fogo. Nós fizemos o teste térmico desses tecidos no Exército. Na verdade, tem muitas áreas diferentes de pesquisa que criam uniformes, desde o tingimento do uniforme até como as coisas são costuradas para dar ao soldado o melhor uniforme. A Natick tem trabalhado no desenvolvimento da segurança em tecidos avançados para uniformes para ajudar a limitar ferimentos por fogo. Há um triângulo entre o uso, aproveitamento e resistência a chamas. Tornamos uma pessoa resistente a chamas, mas ela morre por aquecimento. Então, para fazer um uniforme de combate resistente a chamas e respirável, eles precisavam de uma fibra sintética similar ao Kevlar para esse tecido. É mais resistente do que aço e usado em coletes à prova de balas. O tecido custa entre 16 e 21 dólares por metro. É mais caro do que algodão, mas vale a pena. O custo para desenvolver um uniforme é tão caro quanto você desenvolver a padronagem, as diferentes configurações e poder montá-los. Isso custa centenas e centenas de dólares. O primeiro estágio do teste, o tecido deve aguentar o calor em uma explosão de IAE. Eles usam laser para imitar a explosão inicial. Esse é um laser de CO2 de 2.500 watts usado na indústria para cortar placas de aço. Esse é o modo mais rápido e barato onde podemos simular a assinatura térmica do IAES. A imagem do laser aparece rapidamente. Prontos? Se piscar, não vai ver. Há uma queima instantânea que simula uma explosão térmica de um evento IAE. É seguro. Esta tecnologia de resistência à chama tem apenas 3 anos. A necessidade disso aumenta com a ameaça do aumento dos IAEs. Maravilha. Como podem ver, o tecido não foi queimado aqui. O tecido está protegendo.
Após a explosão inicial, o soldado pode encarar uma exposição prolongada nas chamas. Os testes a seguir mostram a resistência do uniforme ao fogo. Isto simula o resultador de um IAE. Alguma coisa está queimando e eles estão nisso. A Nate que usa manequins com sensores de aquecimento para coletar os dados. Ele tem 123 sensores. É articulado, então pode se mover, o que é importante quando testa o uniforme. Nós podemos ver se é queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau. Que tipo de uniforme de proteção precisa ser usado? Para este teste, eles trouxeram armas potentes. Nós temos 8 bazucas atirando propano. Os tecidos dos uniformes evoluíram muito desde os uniformes de algodão dos anos 40. Hoje, os uniformes são leves e tão resistentes quanto a tecnologia pode fazê-los. Resistente às chamas. Pode ser um tecido, mas pode salvar vidas. Você tem um uniforme de algodão e ele começa a pegar fogo e as chamas não param. Como estamos? Estamos bem. Eles estão bem protegidos. O uniforme não pega fogo. Ele passa no teste. Eu não acho que as pessoas percebam como tecnologias diferentes de um uniforme possam proteger os soldados. É um outro exemplo para fazer o soldado ficar preparado para a batalha. Em frente, marche. Mas quando se trata de proteção, tão importante quanto o uniforme do soldado é onde ele descansa sua cabeça à noite. O provedor da Força em Caixa introduziu grandes mudanças no acampamento da base, mas a barraca ainda é a forma padrão de abrigo. Desde o início da mobilização do exército, os soldados têm usado barracas como abrigos. As barracas dos romanos eram feitas de couro e abrigavam até 8 pessoas, mas elas tinham pouca ventilação e davam muito trabalho para montar. Para a maioria das pessoas, tempo é dinheiro, mas para o exército, o tempo equivale a vidas. Mesmo quando barracas de lona estão em jogo, montá-las nunca foi um processo rápido, deixando os soldados vulneráveis a ataques. Melhorar isso tornou-se uma missão importante. Nosso foco é possibilitar a missão, apoiar o soldado e reduzir os riscos e a vulnerabilidade. As barracas duplas da Segunda Guerra Mundial, o conjunto de varetas era de madeira e difíceis de transportar. Uma barraca que nem essa aqui levava mais ou menos meia hora para ser montada por um grupo de indivíduos treinados. Os suportes de alumínio desenvolvidos nos anos 70 melhoraram o processo de montagem. As barracas também eram mais compactas e mais fáceis de transportar. Elas abrigavam mais pessoas, mas a montagem ainda consumia tempo. Tínhamos o que era chamado de barraca para uso de mais de uma pessoa. Era preciso 2 horas e 10 pessoas para montar essa barraca. Então, em 2009, uma criação revolucionária mudou radicalmente a barraca militar. É chamada de barraca inflável. Esta aqui é uma barraca montada com ar. Na verdade, esta barraca possibilita que 22 soldados fiquem em beliches e vivam confortavelmente. A barraca inflável é uma estrutura feita com um material parecido com pneu. Ela é inflada rapidamente em qualquer tamanho de barraca. Ela eliminou a necessidade de suportes de alumínio. Os Tempers são unidades independentes. São unidades infláveis, são rígidas. Olha aqui, não caem. Dá pra ver que não cai, tá vendo? Essas unidades são extremamente resistentes. Uma única unidade de 6 metros pode suportar 5.000 quilos de peso. As unidades são feitas para funcionar individualmente. Assim, se uma cair, a barraca inteira não vai cair. Então, se uma furar, você ainda tem o resto da barraca. E você pode fazer a substituição da unidade de ar e consertar a barraca se uma delas furar. O processo de fabricação da unidade de ar começa aqui em Fairfield, Virgínia, na HDT Engineered Technologies. As unidades são fabricadas com fibras de alta resistência, com comprimento contínuo e recobertas com polímero, basicamente como um pneu que você enche e esquece. A tecnologia da barraca inflável reduz a logística do peso sobre os rapazes que estão em campo.
A melhor coisa de todas. A barraca inflável é montada rapidamente. Basicamente, você a conecta a um compressor de ar e tem a barraca. Com a barraca inflável, se faz isso em questão de minutos. Também é extremamente durável. A barraca inflável foi testada para o padrão militar. Ela foi testada para resistir à chuva, ao vento, ao peso da neve e também testada para resistir à chama. Na Natick, eles não testam só o componente inflável. A barraca inteira é enviada para testes. Hoje, eles estão testando o tecido de proteção exterior nessa barraca para 2 homens. Aqui na Câmara Climática de Doriot, há um ambiente primoroso de teste. Pode ter ventos de até 64 km por hora e chuvas até 100 milímetros por hora. A câmara não apenas imita a chuva, como produz também temperaturas tão altas quanto 74 graus Celsius. E então as leva para 57 graus Celsius negativos. Aqui podemos simular qualquer condição climática do planeta. Equipamentos de última geração fazem com que os soldados fiquem seguros e mais preparados para a batalha. Hoje, as bases militares são montadas em questão de horas. Elas são fortalecidas com uma proteção perimetral avançada, mas eles ainda têm que encarar um problema inevitável, quando os suprimentos estão acabando. O reabastecimento dos acampamentos é essencial para sustentar a missão, mas a entrega por terra é um perigo. 1 a cada 46 caminhões do comboio sofre ataque. E alguns locais não têm acesso por estrada. Na guerra atual no Afeganistão, em muitos locais onde os rapazes estão, em montanhas, não tem estradas, não há outro meio de reabastecê-los. Jogar do ar é o método preferido de reabastecimento de uma base operacional distante. Jogar suprimentos a 35 mil pés de altura é mais seguro do que a entrega por terra. Mas os suprimentos precisam aterrissar perto da marca determinada. Mas os soldados estão de volta à estaca zero, montando um comboio para buscá-los. No campo de provas em Yuma, Arizona, os engenheiros estão trabalhando para fazer com que a carga jogada atinja o solo nos alvos pretendidos. Usando uma tecnologia que eles conhecem bem: GPS. Cada carga tem um sistema de GPS separado. Depois que ela é lançada e está estável, começa a voar e daí vai em direção ao PI, o ponto de impacto pretendido, e começa a voar. Deslançada, o GPS a bordo possibilita que os computadores abram automaticamente os paraquedas. O sistema de GPS fica bem aqui na confluência das linhas de suspensão. O sistema faz ajustes com base nas coordenadas pré-estabelecidas, velocidade do vento e velocidade da descida. Muito bem, acabou de fazer a volta. Ainda faltam 150 metros. Está tentando voltar para algum lugar. Nos 2 últimos anos, os pesquisadores reduziram a distância do alvo em mais da metade, de 200 metros para menos de 100 metros. Eu acho que não pensaríamos que poderíamos chegar a 100 metros há 10 anos. No Afeganistão, nos últimos 5 anos, as entregas pelo ar aumentaram mais de 17 vezes. Em 2010, os militares jogaram mais de 30 milhões de quilos de suprimentos. A tecnologia do GPS atinge o alvo, mas para assegurar que o suprimento aterrisse em segurança, depende do paraquedas. No laboratório de pesquisa da Natick, em Massachusetts, sofisticar o paraquedas é uma tarefa constante. Esta é uma versão melhorada de baixo custo e baixa velocidade. Vai ser mais leve, barato e fácil de ser manejado pelos soldados. Os paraquedas são divididos em 2 categorias. A primeira é de alta velocidade, desenhado para cair rapidamente, 25 metros por segundo. São feitos para levar suprimentos e itens duros, que podem sofrer esse tipo de impacto. O outro tipo é de baixa velocidade, desenhado para cair a 7,5 metros por segundo. Esses paraquedas entregam comida e combustível. Eles precisam ter uma aterrissagem mais suave e levam no máximo 1.100 quilos de carga. Eles são usados em 95% dos casos de reabastecimento por ar. Uma vez que o paraquedas está pronto, a entrega é a parte fácil. Este paraquedas vai ficar aqui no topo e quando ele sair do avião, essas cordas vão ser puxadas e ela vai tirar o paraquedas de sua bolsa.
Cada entrega por ar de sucesso torna a vida do soldado mais segura. Sem ter comboios na estrada e reduzindo a distância de retirada do pacote. Quando o suprimento aterrissa na base, o próximo truque é fazer com que dure bastante. Esse é o objetivo de Catherine Hammack, secretária assistente do Exército. Se pudermos usar menos energia e menos água em nossos acampamentos, serão menos comboios na estrada. Isso salva vidas. E isso é muito importante para nós. No Laboratório de Integração de Sistemas em Fort Devens, Massachusetts, os cientistas estão trabalhando para reduzir o consumo de combustível e de água. Eles são responsáveis por 80% da carga nas missões de reabastecimento. No Afeganistão, os geradores do acampamento usam combustível. Isso custa ao exército impressionantes $400 por galão. E é perigoso transportá-lo. Para reduzir o consumo de combustível, o exército usa geradores controlados por sistemas integrados. Eles distribuem a energia dos geradores pelo acampamento de forma mais eficiente. Com esse tipo de sistema integrado, nós somos capazes de conectar todos os geradores. Então precisamos de menos geradores. Em média, um acampamento com 150 homens precisa de apenas 6 geradores, por causa da tecnologia computadorizada de integração. Os geradores trabalham juntos em rede. Então, quando a cozinha termina seu serviço, a energia é desligada. E se precisarmos de um pouco de energia, ela vem de outro gerador que já está em uso. O retorno do nosso investimento é enorme porque estamos vendo uma economia de combustível que vai de 20% a 50% usando a integração. Outro conceito que atualmente está em desenvolvimento e que pode ajudar a diminuir o consumo de energia ainda mais é a nova luz de LED, iluminação flexível eletroluminescente. Essa aqui é a luz do futuro. Se puder imaginar, é assim que a luz vai ser dentro de um abrigo. E essa luz pode ser presa por um velcro na parede do abrigo. É muito simples e muito fácil para os soldados. Essa luz é ótima porque podemos retirá-la, pôr as mãos nela. Ela é fria. Essa lâmpada é baseada em eletroluminescência e os elétrons emitem luz através de uma reação química. O exército espera adotar essa tecnologia dentro da próxima década. Nós temos possibilidades realmente incríveis, experimentar algo novo e tipos de coisas radicais. Usar combustível em uma base é bastante caro, mas em acampamentos remotos no deserto, a água também não é barata. O custo da água agora em outro país pode ir desde $5 por galão até $30 por galão em lugares remotos. Para ajudar a reduzir o custo e as missões de reabastecimento, o Exército adotou o sistema de reciclagem da água. Estamos usando um sistema de purificação de água, filtrando a água que nós usamos no chuveiro. Recuperamos cerca de 75% dessa água e retornamos para o chuveiro. Estamos vendo uma economia de 9 mil galões de água num único dia. Então, se você pensar em termos de um ano, estamos tendo uma economia de 3,3 milhões de galões. Isso se traduz em uma economia de mais de $115 milhões por ano, com menos riscos para os soldados e diminuindo as missões de reabastecimento. Hoje, as tropas passam por um treinamento que nunca passaram. As bases são montadas num instante. E as missões de reabastecimento atingem o alvo determinado. Mas para um soldado atingir o auge de seu desempenho, precisamos preencher uma necessidade básica. É claro que os soldados funcionam pelo estômago. Uma instalação como esta permite que você dê energia aos soldados para que possam executar sua missão. Enquanto estão em uma base remota, uma refeição quente é um fator-chave para manter o moral dos soldados para cima e ele dar o melhor de si. Atenção, unidade aérea. O desafio do provedor da força do exército, ou a base na caixa, é levar uma cozinha que funcione e seja capaz de alimentar a base inteira. Essa cozinha inteira é desdobrada em uma configuração tripla e pode ser montada mesmo em algumas áreas remotas. Para ajudar a colocar a cozinha em um container, o exército se voltou para a TriTech em Liberty, Carolina do Sul. Aqui eles configuram a cozinha inteira.
Todos os aparelhos são elétricos, ou seja, mais limpos. É um sistema elétrico completo. Ele usa um painel elétrico de 200 amperes. Não tem combustível nem odor. É uma melhoria em relação à antiga cozinha a combustão, porque você não tem muita exaustão e a comida tem sabor melhor. Quando todas as partes são finalmente cortadas, dobradas e preparadas, a Tritech coloca tudo meticulosamente dentro do container. Quando carregado e pronto para despachar, o sistema pesa apenas 3.800 quilos. Esta cozinha pode ser montada e ficar pronta para cozinhar refeições quentes em menos de 1 hora. Quando o sistema está pronto, suas dimensões são padrão. 2,40 por 2,40 por 1,95. Mas como o sistema de 8 beliches, os lados deslizam, ficando com 5,10 metros. Espaço suficiente para cozinhar para 300 pessoas 3 vezes ao dia. Eles realmente têm um padrão que gera fluência. Os soldados podem ir até a janela, tem um lugar para sentar e saborear sua comida. Às vezes, os soldados não vêm sentar para saborear sua comida quente. Eles pegam a comida e vão embora. Então, as tropas dependem das refeições prontas para comer, ou RPC. No laboratório de pesquisa de Fort Devens, eles trabalham para aperfeiçoar a comida. Bom, aqui eu tenho uma RPC. E isso vai permitir que o soldado numa guerra receba 1.300 calorias por refeição e as porcentagens adequadas de gordura, proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais. As rações estão aí desde a Guerra Civil, quando elas consistiam de ingredientes como carne bovina, pão duro e cerveja de Spruce. Desde a Segunda Guerra Mundial, os bolinhos de chocolate têm sido um alimento indispensável. Mas quando a refeição pronta foi introduzida em 1975, eles deixavam um pouco a desejar, então melhoraram o sabor. Qualquer um que esteja de serviço durante qualquer período de tempo diria que as rações melhoraram com o tempo e essa realmente é a nossa missão. A comida não deve ser apenas gostosa, ela precisa fornecer energia. A refeição pronta para comer pode ficar 3 anos na prateleira quando estocada a 27 graus Celsius ou abaixo. As refeições também podem ser aquecidas, sem um fogão. Dentro desse pacote, nós temos uma almofada que contém compostos de magnésio e ferro. E é só adicionar um pouco de água e a água reage com o magnésio e cria o que chamamos de uma reação química isotérmica. Ela aquece a ração em cerca de 10 minutos. Existem 24 tipos diferentes de refeição e mais estão sendo planejadas para o ano que vem. Cozido mexicano de frango, que na verdade vai ser implementado em 2012 nas refeições prontas, e batata gratinada, que também vai estar disponível. Elas passam por uma análise de degustação em nossa indústria, bem como são feitos testes no campo de batalha, testadas por 100% dos soldados e aprovada por 100% deles. Para o Exército, manter nossos soldados em segurança é a missão número 1. Seja com uniformes resistentes ao fogo, seja reinventando a barraca, ou com treinamento de ação com efeitos especiais de Hollywood. Foram precisos anos de pesquisa para tornar os soldados prontos para a batalha e equipá-los com tecnologia de ponta. Um esforço conjunto para colocar as tropas em uma posição melhor para cumprirem suas missões e voltarem para casa em segurança.